Ele já tá aqui, pera aí. Estamos aguardando ele entrar. Ele já está conectado. Chegou. Olá, Olá, estamos aqui conversando com Vitor Lotufo, meu pai, minha inspiração na arquitetura, meu professor. Só tenho elogios para dar a ele. e aí, tudo Boa bom? tarde, pai. Como é que tá por aí? Tudo bom. Tem um monte de aluno teu entrando aqui, Ex-alunos. acenando, ex-alunos, né? Que devem ter alguns milhares de ex-alunos. Muita gente que curte muito o teu trabalho. Legal. E eu acho que não tem muito como apresentar o Vitor Lotufo, porque a obra dele fala por si só, é sobre ela que a gente vai conversar, né? Mas é fundamentalmente para nós do Sem Muros, né? É uma obra que expressa liberdade, né? Então hoje a gente vai conversar muito sobre liberdade, a relação da arquitetura dele com a liberdade. Para vocês entenderem o que está acontecendo, no Sem Muros a gente faz uma live toda sexta-feira com convidados especialíssimos, como este, né? Às 5 horas da tarde. A ideia é dar aquela sextou, né? Aquela descontraída, final de sexta, e a gente poder conversar alguma coisa que deixe o final de semana reflexivo. Então, bem-vindo. Eu vou começar a nossa conversa. Bom, eu sou filho de arquiteto, né? Você também é filho de arquiteto. Eu acho isso maravilhoso, mas eu lembro quando eu era estudante de arquitetura, era um super desafio, né? Ser filho do arquiteto Vitor Lotufo, ainda mais porque eu era teu aluno, você dava aula na PUC de Campinas, onde eu fiz faculdade, e para mim foi muito bom, e ao mesmo tempo aprendendo com você, e seguindo o teu pensamento, e tentando buscar coisas que são minhas, mas hoje eu vejo que nada é só meu, né? Somos ligados a uma ancestralidade maravilhosa. Então eu queria começar perguntando como é que foi ou como é que é para você ser filho de arquiteto e falar um pouco do seu começo de carreira trabalhando com o arquiteto Zenon Lotufo, né? Que era uma figura muito importante na época que você era estudante, depois que você se formou. Eu acho que sempre tem essa coisa de você ter dar a impressão que todo mundo que está a teu redor está esperando alguma coisa diferente de você E realmente, de início, há uma vantagem, né? Quer dizer, assim, eu entrei na faculdade de arquitetura, já sabia bem, conhecia bem, tinha assim, meu pai dava muita importância à cultura, à arte. Eu me lembro de ir na inauguração da primeira Bienal em São Paulo, que eu acho que eu tinha 6 anos de idade. Eu me lembro, tenho imagens assim, que era onde é o MASP hoje em dia, fizeram um galpão e foi lá, primeira Bienal de São Paulo. Então, esse ambiente favorece, quer dizer, eu via que tinha muitos colegas da minha turma que viam do nada, né, que não tinham a menor ideia. Mas isso traz uma responsabilidade, né, que eu acho que você também deve ter sentido de que todo mundo também está achando que você já deve começar na frente dos outros, né? Mas, É, não deixa de ser um processo de, ao mesmo tempo, de um certo privilégio, mas hum, um processo de libertação, né? é, E
Você é filho de um arquiteto modernista, né? Um arquiteto que contribuiu muito com a arquitetura moderna e num período onde, de fato, a arquitetura moderna ela dialogava com o espírito de época. Só que é muito interessante que, em algum momento, você se desvinculou da arquitetura moderna. Quase que você era de um time muito pequeno, assim, poucas pessoas discutiam arquitetura como você discutia. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo de libertação? Não se desvincular dele, mas sair um pouco dele e buscar você em você mesmo. Eu acho que em algumas épocas houveram rupturas na arquitetura, mas não nessa nossa época. Quer dizer, eu sinto como uma evolução das coisas. Quer dizer, eu, pelo menos, nunca senti esse momento que eu achei que não era mais modernista. É sempre a hora que você olha para trás que você vê, puxa, acho que surgiram coisas novas, né? Então, eu acho que em algumas épocas houveram rupturas reais, assim, o que está se fazendo, o cara teve de quebrar o palco que existia para começar um novo, né? Então eu vejo, por exemplo, o que você faz não é exatamente o que eu faço, mas eu acho que não houve ruptura, ao contrário, quer dizer, é uma evolução das coisas. Então, eu acho que o modernismo, ele também, ele aos poucos, ele não foi bastando mais para a situação existente no mundo. Mas acho que nunca houve essa ruptura. Quer dizer, a gente olhando para trás que a gente acho que pode enxergar que tiveram coisas diferentes, né? E eu acho que isso, assim, eu me senti assim bastante capaz de estar de olhos abertos e mente aberta, de aceitar coisas novas, diferentes que eu não tinha pensado ainda e ver que elas têm razão, que elas são boas. Então, eu acho que eu fui aprendendo com muita gente, inclusive com você. Quer dizer, é uma evolução que a gente só sente que ela aconteceu quando a gente olha para trás. Senão a gente acha que está fazendo a mesma coisa. Eu acho que assim, existe um propósito, né? Alguma coisa que vai movendo a gente e vai fazendo a gente ir de encontro com outros assuntos, com o espírito da época, com o que está acontecendo, como é que a gente responde na perspectiva arquitetônica, né? Então é um processo natural, as pessoas vão mudando, o mundo vai mudando e a gente vai mudando naturalmente. Mas temos as nossas raízes, né? Radical vem de algo que tem uma ligação de raiz mesmo com as coisas, né? E eu acho que isso é muito bonito. E para mim é muito bonito ver o teu trabalho e olhar o trabalho do vô e ver essa evolução numa linha de pensamento mesmo. Hum. E para mim é um marco, né? A primeira casa que você fez sozinho, que foi da Engenheiro Mário Pamponê, que é uma casa que ela acontece em espiral, né? Nesse lugar da espiral, eu sinto que você teve um salto, né, de perceber a liberdade do espaço. Então, até hoje você fala da liberdade do espaço. Então, a tua investigação na vida é como fazer com que o espaço seja livre, né? Como poder fazer um espaço livre e não estar preso a determinadas situações. E então eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa tua relação com o espaço, assim, como é que a arquitetura te liberta a fazer com que o espaço aconteça de uma maneira que muitas vezes você não poderia imaginar
aquilo possível. Como foi na casa da engenheiro Mário Pamponê, em vez de um espaço retangular, você fez um espaço em espiral, né? É, eu acho que assim, ah, pensando retrospectivamente, quer dizer, em 66, eu estava no quarto ano da faculdade e fui para os Estados Unidos e fui visitar o Guggenheim. E realmente, eu me lembro, foi um impacto assim muito grande. Quer dizer, entrar num espaço, quer dizer, o Frank Lloyd Wright, ele rompeu a vida inteira com paradigmas. Cada projeto dele era uma coisa assim absolutamente nova e inesperada, né? E o Guggenheim é uma dessas. E eu acho que a casa tem um pouco dessa uma leitura diferente daquele projeto, né? Então há uma integração assim espacial ao longo da casa. E, e eu acho que assim eu me considero sortudo assim de nunca ter, acho, passado uma coisa sem ver ela, sem, quer dizer, você que passa e não olha, você que olha e não vê. Quer dizer, eu procurei sempre ver e sempre acho que assimilei alguma coisa. Então, eu vejo assim que tudo que eu fiz é é uma colagem, é um pedacinho disso, um pedacinho daquilo, um outro que eu falou, uma frase que eu vi alguém falar. Então, dá para eu ficar hoje o dia inteiro só falando em coisas que me influenciaram, que foram importantes, né? Então, isso realmente valeu a pena, aquele olhar e depois fazer na prática uma interpretação minha Eu acho muito bonita essa postura de atenção, né? Então a gente viver atento e aberto É, para o que está acontecendo servir como um é, aprendizado, uma experiência. E às vezes, no primeiro momento, você olha para aquilo e fala, gostei. Só que é. aquilo vai se manifestar em você, no caso, na sua arquitetura, um pouco mais para frente, mas aquilo fica ali, né? Nessa casa da Mário Pamponê, eu lembro que você conta para mim a história de que você colocou uma placa, Rua Gaudí, né? Ou seja, em um dado momento na tua vida, você se deparou com Gaudí. E isso eu sinto que transformou completamente, não completamente, não é a ruptura, né, como você bem disse, mas transformou o teu caminho na arquitetura. Eu queria É, que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse encontro com Gaudí. pois é, o Gaudí, no tempo que eu estudava, isto é, anos 60, ele não era arquiteto. Assim, se abrisse um livro de história da arquitetura, você não ia encontrar nada do Gaudí. Aonde você encontrava alguma coisa é em livros que falavam sobre Art Nouveau, ou sobre assim uma arquitetura fantástica. Então aparecia uma outra imagem do Gaudí. E realmente eu me lembro de ter ficado fascinado por aquelas imagens, por aquela e pensando como é que ele fazia aquilo, como é que construía, como é que quer dizer, era um e, e não me lembro de outras pessoas da época tendo essa mesma preocupação minha. Quer dizer, não me lembro na escola de estar conversando com os outros amigos. Eu me lembro de eu falar e tal, mas não era um, um objeto assim de que os outros estivessem apreciando também. Quer dizer, eu acho que nesse tempo aquela mensagem, acho naquela época era mais Miss Van der Rohe até do que Frank Lloyd ou Corbusier, quer dizer, aquela geração era muito influenciada pela linguagem do reto, do simétrico, do
organizado, né? Então, realmente, o Gaudí acho que não tinha nada a ver com esse lugar, né? Aí, quando eu comprei o terreno para construir essa casa, tinha no mapinha, falava Rua A, e não tinha nem placa na rua dizendo que aquela era a Rua A. Né? No loteamento era Rua A, B, C. E daí eu passando na rua Florencio de Abreu, me lembro exatamente, tinha um cara que fazia a placa. Aí eu falei, pô, você faz uma rua aí? Escreve aí, Rua Gaudí. Aí fez a placa. Daí eu levei, peguei uma escada e preguei numa casa, num muro de uma casa que ficava no começo da rua. E depois, com o tempo, apareceu uma segunda placa, Rua Gaudí. Alguém fez também. E na época eu não me preocupei em legalizar o nome da rua. Aí um belo dia tiraram essas placas e apareceu Rua Engenheiro Mário Pamponé. Não sei quem é que foi, mas eu me lembro que eu guardei muito tempo uma lista telefônica de endereços que tinha Rua Gaudí na lista telefônica. Quer dizer, por um tempo foi o nome oficial da rua. Mas, curioso, Mas você vê, não tem nada a ver com Gaudí, né? mas você vê essa coisa da sensibilidade, né? Porque o Gaudí, pelo que eu conheço da história dele, enquanto alguém que estava projetando, né, mesmo enquanto ele fazia a Sagrada Família, ele não era um cara super reconhecido, era um batalhador. Ele estava lá batalhando, fazendo a Sagrada Família e tentando arrecadar uma grana para conseguir bancar esse projeto maravilhoso, né? E quando você conheceu a obra do Gaudí, provavelmente devia existir um olhar de que aquilo era muito mais decorativo do que uma percepção incrível de como funciona o comportamento estrutural, né? Então, é muito, muito curioso o nosso estado de cegueira, muitas vezes, né? Então, tá ali na frente de todo mundo está vendo, mas acha que aquilo é decorativo, não é o mínimo que você pode fazer, o mínimo do uso de materiais, o melhor dos esforços, é uma percepção profunda do que é a natureza, né? E é bacana que você teve esse start, né? Falou, puxa, isso é bacana. E o interessante, que eu estava retomando o teu livro, né? A Liberdade no Espaço, e você fala que a forma que você aprendeu estrutura era uma forma extremamente numérica, né? Então, de repente, acho que quando você encontrou visualmente a estrutura, você se libertou. Em algum ponto, logicamente, né? Ou digamos, eu comecei a ter essa procura, comecei a procurar esse caminho, né? Eu me formei em 67 e fui para a Europa em 73 e fui para Barcelona e fui conhecer Gaudí. E também, assim, a Sagrada Família era um tapume e estava recomeçando a obra. Quando eu fui, era inverno e não estava trabalhando, estava parada a obra. Aí eu bati no portão do tapume e veio uma pessoa ver que era. Eu falei, sou arquiteto, será que eu posso dar uma olhada aí dentro? Ah, entra aí. Aí eu fiquei, eu e tua mãe lá ficamos uma tarde inteira andando, subindo naquelas torres do Nascimento, já estavam prontas, né? E, e deu para, assim, ver muita coisa. Daí fomos visitar o Parque Güell, fomos na Cripta Güell, tivemos um bom percurso de Gaudí. E realmente, quer dizer, visitando, ainda naquelas condições, vendo o reinício da obra, né? Tinham já alguns guindastes, alguma coisa
que estava a obra parada, mas estavam lá as coisas. E, e daí você já percebia que aquilo não era decorativo, aquilo realmente era uma soma, era tudo. Era arquitetura, era função, estrutura, é Era tudo, integral, né? é integral, Uhum. exatamente. Legal. Que bacana, né? Quer dizer, aí, olha só, né, como observador do teu trabalho, aí o Gaudí, ele trazia e trouxe muito, né, essa coisa também do fazer. É, era tão integral que ele também não escondia o fazer, né? Você vê como é que o tijolo foi colocado, como é que é o fenômeno estrutural, não tem um disfarce de alguma coisa. Você olha e entende que aquilo lá é daquele jeito porque tem que ser, né? Hum. E aí eu como observador da tua obra, eu vejo que você busca muito, até muito engraçado porque, tipo, o acabamento das tuas obras não é a preocupação primordial no sentido de deixar aquela coisa como se fosse uma joia. Para você, às vezes, aquela massa que escorreu, o tijolinho que está um pouquinho desencontrado do outro, existem detalhes que para você não é importante. Ou tem um outro nível de importância. E eu, como alguém que já fui responsável por obras suas, é muito bom quando eu vou conversar com o pedreiro, porque eu falo, olha, bicho, a tua mão, ela tem que estar presente aqui. Ela, ela tem que aparecer, porque é bonito que você conseguiu fazer isso. É espetacular chegar onde se chegou, né? Então, na medida que a gente começa a polir como se fosse uma joia, algumas coisas que foram feitas vão se escondendo, né? Então, é, como é que é a liberdade na obra? Como é que é esse processo de libertação na obra para você? Esse é um gancho que eu acho interessante, que é assim, nessa mesma época que eu estava, eu acredito que foi, enquanto eu ainda estava na escola, não tinha saído, que eu falei que eu ocorriam na FAO, que era do lado do Mackenzie, então a gente tinha essa proximidade das duas escolas de arquitetura de São Paulo estarem muito próximas, né? Umas conversas do Sérgio Ferro, e que tinha muita ligação com Gaudí. Por quê? Porque o Gaudí já falava em coisas assim, olha, tipo assim, o pedreiro tem uma assinatura, ele faz, um pedreiro faz de um jeito e não vai ser o outro pedreiro vai fazer diferente. Então, assim, aqueles mosaicos que tem no Gaudí, é alguém que colocou aquilo daquela forma e um outro iria fazer totalmente diferente. Quer dizer, existe o trabalho do ser humano, ele não é máquina, nunca. Né? Então, era um gancho bem direto para, eu falo assim, entender o Sérgio Ferro, mas era pelo menos o jeito que eu entendia, né? Porque o entendimento tem muito disso, quer dizer, o que você vai entender não é o mesmo também do teu vizinho, quer dizer, cada um pesca uma coisa, né? Então, quer dizer, o Gaudí falava assim, não, a obra, depois de velha, que ela vai ficando bonita, porque a chuva, o tempo, vai deixando o seu caminho, a sua vai mostrando o que ela também fez naquilo, né? Então, ele também, naquele livro Conversações com Gaudí, ele fala que ele não tinha medo dele morrer e um outro terminar a Sagrada Família, porque ele falou, olha, as melhores obras de arquitetura, as catedrais góticas, levaram 100, 200 anos para serem construídas, então não foi obra de um pensamento só.
né? Então, também, quando eu comecei digamos, construir, que também foi um passo. Quando eu estudava, eu achava que eu ia ser um arquiteto de prancheta, que, que faz e que outra pessoa vai construir. A gente achava que o engenheiro é que ia construir. E logo eu comecei a construir e gostar de construir. E daí tive essa oportunidade de conversar com o pedreiro, com o carpinteiro, assim, perceber que eles também tinham coisas para me ensinar, para colocar na obra. Então, dessa maneira que eu passei assim, do Gaudí para o Sérgio Ferro, fiz essa ligação, né? E daí, com o fato de eu trabalhar na obra, ouvindo o cara que está fazendo, procurando fazer junto, procurando entender qual era o jeito mais fácil de fazer, né? Isso aí. Você trouxe uma pérola aqui. Quer dizer, várias pérolas. Mas uma delas é essa do Gaudí, que a casa vai ficando mais bonita ao longo do tempo. É. Isso é maravilhoso. A gente tem no... São, Pode e falar, pode falar. ao contrário, é assim, né? O cara projetava uma parede branquinha, limpa. No dia seguinte, que inaugurava a casa, chovia e já manchou, estragou todo aquele painel e que ele tinha uma existência no desenho, no papel e não na realidade, né? No mundo real. Tem uma coisa que o budismo fala, que a ignorância é sofrimento, né? Então, é assim, às vezes a gente fica insistindo em fazer um mundo que não é um mundo que é real, né? E aí a gente sofre com esse mundo. Ou seja, o mundo não aquele papelzinho branco, o arrozinho branco, a paredinha branca. O mundo ele é integral, né? O mundo ele não é parte, ele é inteiro. E aí a Não, gente fica sofrendo, tentando fazer um mundo que não é, né? não usa a força do mundo a teu favor, né? Quer dizer, você fica resistindo e não vai conseguir nada. Exato. É um ato de ignorância, porque você está ignorando o que o mundo de fato é, É, né? E a gente no Sem Muros, assim, temos buscado elaborar uma teoria, né? O que a gente pensa sobre arquitetura. Tem um barulho que fez, foi um pavão que subiu aqui no meu telhado. Aqui. Isso é vida, isso é integral, né? E a gente fala muito da arquitetura como processo, que a arquitetura ela não é objeto, a arquitetura é processo. E a beleza da arquitetura, ela está no processo. Né? Então, as fotografias de arquitetura que saem nas revistas, nos livros, geralmente a última coisa que mostra são as pessoas. E se for mostrar uma pessoa, ela está meio ofuscada, assim, subindo uma escada, alguma coisa assim. Então, se a gente tem uma cultura de representação da arquitetura, onde o processo é o menos importante, o que importa é mostrar os objetos, o sofá ali, a mesinha, tal. Quando a gente experimenta uma casa, a casa tem cheiro, o pano de prato às vezes fica sujo, a gente faz pão, se reúne, tem barulho, chove, a chuva faz um desenho na parede. Quer dizer, existe uma busca estética por isso, né? Olhar o mundo dessa maneira que você está trazendo interfere completamente na forma da gente fazer arquitetura, né? Você começa a olhar ela como processo. Para além desse processo de vida da casa, você trouxe uma coisa que eu também acho que é uma pérola, que é o processo criativo, né? Então, você fez o projeto, mas esse projeto foi para a obra, e você foi para a obra. E o projeto vai modificar na obra. Assim, a essência dele não vai mudar, mas alguns elementos dele vão ganhar corpo,
na obra. Por quê? Porque existem outras sabedorias lá dentro, né? Como você disse, o carpinteiro, o pedreiro. Eu lembro de uma casa de taipa que você fez, que o pedreiro inventou uma forma para taipa muito mais simples do que a que você tinha sugerido. Eu lembro de mosaicos que você colocou numa série de projetos que são desenhados, tem uns desenhos até simbólicos, assim, aparece algo que parece uma vaca, outro que parece um cavalo, e é lindíssimo, assim, né? Então, como é que é para você abrir esse espaço de liberdade para os trabalhadores da obra, né? E como é que você sente o retorno deles? Porque hoje o mundo é um mundo autoritário, assim. E ainda mais na arquitetura, né? Eu detenho todo o saber e vocês me obedecem. E a tua estratégia de trabalho, ela tem uma horizontalidade que sempre me ensinou muito. Então, como é que é isso para você, assim, abrir esse espaço? É frágil, de certa forma, né? Eu acho que eu tenho uma experiência, assim, que bem... Eu... A casa do Rebouças, da Granja Viana, terminou a obra e ele ficou com um rapaz que entrou como servente, foi virando pedreiro. E ele falou, fica aí, porque sempre uma casa tem os arremates, tem umas coisas, a casa é grande. E esse rapaz acabou fazendo outras coisas na casa que é como se eu mesmo tivesse feito. Quer dizer, ele entrou totalmente no que eu, digamos, no meu modo de pensar, no meu jeito de resolver. Quer dizer, então isso eu acho muito legal, muito gostoso de sentir e ver isso. Por exemplo, aí na geodésica que tem aí no sítio, o carpinteiro, o seu João, que fez a casa, fez de cabo a rabo perfeita a casa. Uma coisinha ele errou, ele cortou uma viga de madeira e que precisaria dela inteira para fazer o piso do mezanino. Aí eu olhei e falei, não, vamos fazer uma viga vagão, com um cabo de aço e tal, e fizemos a viga vagão. Aí um dia fomos comprar cerveja num barzinho que tem na avenida lá, tinha uma viga vagão no barzinho. Eu falei, quem fez aí? Foi o seu João Carpinteiro. Quer dizer, ele aprendeu e aplicou, usou, Reproduziu. é, reproduziu. Assim, aquelas obras que eu fiz na favela da Vila Prudente, também, o, quer dizer, muitas das soluções foram feitas pelo Zé Paulo, que era o pedreiro que estava fazendo, por pensar da minha maneira. Quer dizer, é mais que um aprendizado, né? Quer dizer, digamos que o aprendizado ele estaria imitando, mas não, ele foi para frente, fez mais do que imitar, ele criou uma solução e que olhando exatamente a solução que eu provavelmente teria pensado ou teria feito. Isso é muito contemporâneo, né? Hoje, se a gente for perceber, assim, uma produção de arquitetura que está fazendo a diferença, isso não é só eu falando, muita gente falando sobre isso, né? É uma arquitetura que olha para a obra com um significado diferente daquele hierárquico, né? Então, é um significado, puxa, na obra tem muitos saberes e vamos trabalhar com estes saberes, né? E para isso,
a gente precisa pensar muito no nosso desenho, porque no momento que você começa a desenhar coisas muito complicadas e sofisticadas, você perde a pessoa. Então, assim, quando você traz esse conceito de que, de repente, o carpinteiro, o pedreiro, ele se apropriou do projeto, né, e entra como um parceiro teu, significa que ele sentiu segurança para isso. Ou seja, existe um processo de linguagem sendo estabelecido, né? A linguagem da arquitetura que você levou para a obra foi compreendida, né? E a tua postura, obviamente, na obra de abertura foi compreendida e, consequentemente, ele entra como parceiro. E aí tem uma grande oportunidade de fazer algo diferente, algo que possa contribuir com o futuro. Porque a arquitetura é projetar, né? É olhar para o futuro. E aí isso me traz duas reflexões, assim, uma já indo para uma outra referência bonita que você tem, mas eu não posso deixar de falar da periferia que você trouxe isso, né? Então, assim, qual que é a relação da arquitetura e do espaço na periferia? Porque quando eu fui na Vila Prudente, eu fiquei impressionado. Tem lugares que você vai lá, você passa por uma portinha e você tem um espaço. E aí vem a liberdade, né? Como é que é produzir espaço em lugares extremamente adensados, onde teoricamente não tem espaço? É, eu acho que, quer dizer, normalmente, uma favela é um espaço extremamente desorganizado, né? E, normalmente, as pessoas que vão lá morar foram porque não tinha mais nenhuma outra opção. Então, ele, ele precisa fazer algum abrigo naquele dia para ter onde passar aquela noite. Então, realmente é muito desorganizado, né? Mas, às vezes, com algumas alterações, você consegue melhorar muito assim, aquele espaço, né? Então, eu acho que, por exemplo, a cidade de onde veio nossa família, os Lotufo, é uma cidadezinha que era uma favela no sul da Itália, em volta de uma fortificação. E, e hoje você, aquele espaço, ao longo dos séculos, foi se corrigindo, e hoje é uma cidade, assim, considerada uma das cidades bonitas da Itália. Tem um livro, né, de cidades interessantes da Itália, está morando Calabro. E quer dizer que mesmo o espaço sem organização, ele pode ir se transformando e ganhando qualidade, né? Então lá eu acho que assim as poucas interferências que a gente fez lá e lá também assim a gente voltando a esse assunto assim do chamar de pedreiro, mas às vezes é o carpinteiro, né? Enfim, o trabalhador que está construindo, também tem uma coisa importante. Uma vez, teu tio, meu irmão Marcos, escreveu um texto falando do artesanato, que ele foi para Porto Nacional trabalhar, tentando trabalhar com artesanato local e valorizando o artesanato, né? E ele escreveu a importância do artesanato, quer dizer, o artesão, ele é um cara que, ao fazer, ele está pensando. Então, é muito, muito diferente da máquina. A máquina não pensa, ela faz aquilo que foi programado fazer. Ele está aqui te ouvindo, Marcos Lotufo.
Ah, é? Que legal. É. Então ele falava do artesanato como uma, assim, como o cara ele está projetando, ele está seguindo uma ideia. Então aquilo sempre vai ter uma qualidade que a máquina não consegue alcançar, né? Então a hora que você consegue tratar o pedreiro como um artesão, como um ser pensante, ele não vai, ele vai corrigir, ele não vai errar, ele não vai, ele está sabendo o que ele está fazendo e ele vai ganhando liberdade para fazer isso. Uma coisa que eu cito também, eu nunca vi um desses pedreiros bater 5 da tarde, ainda tem massa, ele fala, 5 da tarde vou embora. Tem aquela resto de massa, né? Quer dizer, é um cara responsável, que é completamente diferente de um pedreiro tratado como máquina, como escravo. Aí a gente vai para aquele texto do escravo, né? O que é o, o cara A postura de escravo, né? que tem o cara livre, né? E o escravo. A diferença é essa. O tempo do escravo é do dono dele. E o tempo do cidadão livre, o tempo é do cidadão, é do cara. Então ele não vai jogar fora o tempo dele. Ele valoriza, ele... Então, assim, eu nas obras sempre procurei encontrar o cidadão livre. Quer dizer, o cara que tem consciência de artesão, que ele é um... O que ele faz, ninguém outro faria exatamente daquele jeito, né? É uma obra dele, mesmo que ele É, siga padrões já você está existentes. trazendo umas coisas muito importantes. É assim, um tema é a opressão, né? Então, muitas vezes, a arquitetura ela pode vir com uma bagagem de opressão. E aí, quem recebe isso vai se colocando no lugar de oprimido. E muitas vezes acaba, mesmo que não seja escravizado oficialmente, acaba vivendo esse lugar do escravo, né? Então, existe uma investigação técnica, material e tecnológica tua, que eu vejo em toda a tua produção, que é uma busca de um modelo de desenvolvimento, é uma visão política. Ou seja, a gente muitas vezes faz política, né? Não necessariamente indo para a rua, gritar, que também é importante, mas é fazendo o nosso trabalho de maneira que crie modelos de desenvolvimento e de percepção do mundo que possam tirar a gente daquele lugar onde a gente está. Então, as escolhas na arquitetura são escolhas políticas. E eu vejo muito, tanto na tua obra, quanto na obra do Dieste, né, Eladio Dieste, uruguaio, que é uma grande referência para você, essa vontade, meu, eu vou trabalhar com tijolinho. No máximo eu coloco um ferro lá dentro e vou trabalhar estruturas que demandem o mínimo de forma possível e que demandem o mínimo de material possível e que tenham como solução fundações simples para que as pessoas possam se apropriar, se libertar. Isso ser um ato político de transformação da realidade. E aí quando eu vejo a tua produção na periferia e o espaço que é criado nesse contexto, eu sinto que o espaço ele também é criado por causa das soluções de material, técnicas e tecnológicas. Porque, de repente, você consegue ir rasgando o chão e fazendo uma fundação que não é nada extremamente complexo, vai subindo praticamente sem pilar e criando aquelas estruturas que você cria, as cúpulas, as abóbodas,
os arcos, as paraboloides, etc., permitindo o surgimento do espaço graças a um posicionamento técnico-tecnológico e de material que você tem. Então, isso é muito poderoso e é muito empoderador, né? Eu acho que isso realmente eu fico muito contente quando eu vou numa obra e percebo que eu estou tratando com um igual e não com um subalterno, né? Um grande exemplo disso foi o Teles, que eu convivi muito com ele, né? E, e ele, assim, ele conversava comigo como um igual, assim, dava palpite de arquitetura, de tudo. Quer dizer, ele tinha toda a liberdade para se expressar comigo e sempre melhorando o projeto. Quer dizer, sempre uma contribuição. Assim, não que a gente às vezes chama assim, uma crítica que destrói. Não, sempre uma crítica que constrói, que te ajuda. Estava com uma dúvida, não. Deu uma caída aqui. Eu não sei se caiu lá ou se caiu aqui. Voltou. Deu uma caidinha. É que alguém ligou e o celular estava querendo. Mas agora eu perdi um pouquinho o fio da meada. Vamos lá. Eu já vou puxar então, porque assim, essas formas, elas têm muita relação com a natureza, né? Então, assim, estrutura é forma ou forma é estrutura? Quem vem antes, quem vem depois, né? A forma, ela é estrutura e estrutura é forma. E ambas, elas se manifestam quando estão no seu máximo, né? Na sua plenitude, na natureza, né? Então, a gente observa a natureza e transforma em uma linguagem estrutural, formal, etc. E quem constrói aquilo com facilidade. Então, uma coisa que me impressiona no teu trabalho é que aquelas paraboloides, geodésicas e tal, parece que o cara vai achar uma loucura fazer aquilo. Mas no fim ele acha muito mais fácil, porque aquilo está dentro da ancestralidade dele, está dentro do que ele é natureza, né? E tem uma coisa interessante, que é assim, quando você trabalha com geometria, a geometria não é simbólica. Assim, para você aprender a ler, você precisa aprender esse símbolo, tem esse som, você juntando esses sons vai fazer uma palavra, né? Você precisa decorar aquilo, senão você não consegue escrever, né? Não consegue ler. E geometria, você só precisa descobrir. Quer dizer, ela não ela é fruto da tua invenção. Quer dizer, qualquer um pode descobrir a matemática. Quer dizer, ele. Então, por exemplo, eu trabalhei muito com pedreiros assim, analfabetos, que mal e mal sabia ler uma coisinha ou escrever o nome, né? Mas isso nunca foi dificuldade para ele entender uma formação geométrica, porque assim as relações da geometria elas são claras, é só você descobrir elas. Então isso eu acho assim que a matemática nas nossas escolas são mal desenvolvidas. Elas criam um sistema para a criança ter de decorar. E aí é péssimo. E a matemática é uma arte. Então ela precisa ser descoberta. Não precisa decorar nada.
Uma vez você me disse que a matemática é a arte de conhecer a natureza. Acho que tem a ver com isso que você está falando, né? Tem até uma frase do Le Ricolet, um, um pesquisador francês, que ele fala: às vezes a gente faz uma coisa e daí acha muito legal e vai ver a natureza já fazia aquilo, a gente a natureza, né? Aí ele termina falando assim: mas ela começou alguns milhões de anos antes que a gente. Um dia a gente chega lá. Exatamente. Talvez o desafio da vida seja ler a natureza, né? Perceber ela e ver ela na gente, né? Porque isso que é bom da arquitetura, porque de alguma maneira você acaba sendo um veículo para perceber a natureza e levar isso para alguma construção, né? Porque a informação está lá. Tem até um amigo que está aqui na live, o Itamar Vieira, uma vez ele escreveu um texto sobre padrões naturais, né? E ele fala assim, dentro de um padrão natural, você pode encontrar talvez 1 bilhão de livros, né? Tem tanta informação lá, a dificuldade é acessar essas informações. Como acessá-las, né? E se interessar em procurar, né? Porque às vezes você olha e não vê, né? Tem uma história que eu sempre mostro, uma foto de uma melancia cortada no, transversalmente. Ela mostra roda-moinhos dentro dela, que é a forma de crescimento, de organização da fruta. E eu nunca tinha visto isso. Quer dizer, eu sempre estereotipava a melancia como um treco vermelho lá dentro, sem organização nenhuma, né? Mas, na verdade, sempre tem. A gente é que não se interessa, não, a gente olha e não vê. Olha e não vê, perfeito. Mas A sempre... gente tem aqui 3 minutos de live. Ah, é? Está acabando? Tá. Continua esse papo que está todo mundo pedindo mais 1 hora. Mas, então, eu ia falar do Eladio Dieste, que também foi uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci. E foi muito legal, assim. Eu já tinha assistido palestras dele aqui no Brasil. Aí fui para Montevidéu, fomos no escritório dele, pegamos a lista telefônica, o endereço, batemos na porta, ele abriu, ele estava sozinho. Estou sem trabalho e tal. Aí começamos a conversar, ele abria a gaveta, puxava projeto, assim, passamos horas com ele. Aí chamou para ir visitar a casa dele, fomos ver as outras obras do Dias, e é um cara que eu acho que trabalhava da mesma maneira, assim, quer dizer, é uma arquitetura super simples e ao mesmo tempo complexa. Ela é mais uma coisa vem em decorrência de outra, quer dizer, há uma sequência, não é que aquilo tudo é uma loucura que depois, na hora que termina, que você tem o resultado. Não, é uma sequência, é um continuar de coisas sábias que vai produzir aquilo, né? É simples, mas é complexo, né? É. Quer dizer, o resultado, às vezes a gente demora para entender, né? Como é que se chegou naquilo, né? Mas se você for acompanhar o processo, você vê que assim é uma escadinha, tudo certo, tudo entra na hora certa, do jeito certo. Uma arquitetura espetacular. O Dieste, ele era muito coerente com o modelo de desenvolvimento uruguaio, né? E eu acho que o Uruguai tem muitas semelhanças com o Brasil. E aí ele, de fato, conseguiu trazer propostas, né, para o país. Olha, vamos fazer as coisas assim que vai ser melhor para nós todos, né? Todos temos aonde ganhar com isso. E uma vez você me disse outra coisa que eu acho bacana, que tem a ver com esse teu encontro com o Elado Dieste, que é os gênios, eles não escondem nada, né? Então, aquelas pessoas que
sabem muito, parece que é um saber sagrado, né? E é tão sagrado que não tem nada a guardar. Vem aqui, eu abro a gaveta, olha aqui. Você quer o projeto? Leva para tua casa, depois você me devolve, né? Isso é É muito bonito. a sensação que eu tive com ele. Quer dizer, ele tinha respostas para tudo, sem esconder nada. Quer dizer, e é chato, às vezes você vai com alguém que você admira, que você acha legal, e o cara ele não quer abrir o jogo, né? Ele, quer dizer, na verdade, ele acha que aquele conhecimento que ele tem, se alguém mais souber, ele vai sair perdendo, não vai mais. E Existe, né? é grande, ele espalha, ele divulga, ele sabe que aquilo vai ficar vivo, né? Vai se reproduzir. Puxa vida, eu vou ter que terminar essa live. Nossa, para mim eu estou realizando um sonho, né? Tá aqui frente a frente com meu pai, com meu mestre, meu professor e meu amigo. Fico muito feliz, muito honrado de estar aqui com você. O pessoal está falando para abrir outra reunião no Zoom, depois a gente pode pensar em fazer outras. Eu agradeço muito, viu, pai? É legal. Muito Puxa, meu respeito. Boa noite para todo mundo, agradeço a presença. Todas as sextas-feiras, às 5 da tarde, tem live no Sem Muros. Só com esse povo espetacular. Valeu, viu, gente? beleza.